Marcelo Debona. Boa tarde, 1h03. Bem-vindo, Sala de Domingo na Gaúcha, nesse 13 de setembro. Sol teimando, querendo aparecer na capital, 22 graus de temperatura. Parceria de Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Conquistar vem de dentro, Calçados Pegada é a marca da conquista. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para a sua mesa, experimente. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Estil com você no campo e no Jardim e São José Industrial. Alta performance no campo a preço justo. Diogo Olivier, boa tarde, Diogo. Boa tarde, Rafael Collin. Boa tarde, me ouve bem? Te ouço muito bem. Sabe por que eu pergunto se você me ouve bem? Porque faz meio ano que eu não estou no estúdio e voltei ao estúdio depois de meio ano. Tô no Sala de Domingo aqui para participar, debater e depois estarei com os demais colegas na transmissão de Grêmio e Fortaleza. Então, primeiro que é uma alegria. Estranhou, né? Estranhou. Cara. Jogador fora de ritmo. Sim, primeiro que é uma alegria enorme olhar de novo esse estúdio aqui, as TVs que a gente tem, reencontrar alguns colegas. Então, para mim é uma novidade muito boa. Quem diria meio ano depois estar de volta no estúdio aqui da Gaúcha. É bom demais, é bom demais. Renata de Medeiros, tudo bem, Renatinha? Boa tarde. Lelê Bortolatti, boa tarde, Lelê. Boa tarde, Debona, tudo bem? Me ouves bem? Muito bem, alegria tê-lo aqui, Lelê. Que beleza, o prazer é meu, assim como o Colin falou, né? Eu também estava nesse período todo fora do Sala de Domingo, né? Desses 6 meses. Não estou no estúdio, mas estou fazendo de casa, até uma coisa bem estranha de estar vivendo, assim, né? De fazer um programa o qual eu muito escutei da minha casa, hoje estar fazendo ele com o equipamento que a gente está usando, né? De casa, né? Este 2020 surpreendente para todos nós. É verdade, a cada minuto uma surpresa diferente. Ô Lelê, me diz o seguinte, levando em conta que o Inter é líder, pega o Lanterna. O Lanterna, aliás, que o presidente vai para o microfone e diz: se o Goiás perder, demite o técnico que não fechou um mês. Mas tem Libertadores quarta-feira. O que seria o time ideal, no teu entendimento, para ver do Inter em campo hoje? Tá bom o clima no Goiás, né, Debon? Nossa Senhora. Só antes de responder outra pergunta, aproveitar também que na introdução ali saudar os companheiros do programa de hoje, né? Não sei se já está todo mundo conectado de novo aí, mas o Diogo, o Colin, tu e a Renatinha. Abraço. E saudar, obviamente, a audiência da Rádio Gaúcha. É um prazer estar de volta ao Sala de Domingo. Sobre o Inter, eu acho que essa frase que tu falou agora aí, né? Do clima que está o Goiás, do presidente dizer que se o time perder o treinador cai, ele dá bem o retrato do adversário que o Inter vai pegar hoje. E o Inter tem que saber explorar essa tensão, esse clima que está lá, porque a gente sabe, né, cara, quem acompanha futebol há bastante tempo, que a dificuldade histórica que a dupla Grenal tem de vencer o Goiás em Goiânia, né? A gente tem extremas dificuldades por lá e espero que o Inter hoje dê mais uma prova para o seu torcedor de que ele pode sim sonhar com o título brasileiro, porque são em jogos como esse, como ano passado eu lembro direitinho daquele jogo contra o Goiás que o Inter perdeu de virada. Lá, sendo que o Inter perdeu de virada com o Goiás teve um jogador expulso no lance do gol do Inter. Isso aí deve ter sido por volta dos 15, 18 do primeiro tempo. Ou seja, o Inter tinha vantagem, tinha um jogador a mais, né? Jogou mais de 70 minutos com um jogador a mais e conseguiu a façanha de perder o jogo lá em Goiânia no ano passado. Esse Inter que a gente tem visto esse ano é um Inter que não tem nenhuma vergonha de quando tem que só ficar com a bola e especular e dar algum bote, de fazer isso, como foi feito contra o Palmeiras lá.
né? Não quer dizer que o Inter fique retraído, porque o Inter ele tem a bola, né? O Inter do Cudê ele tem a bola independente do time titular que esteja em campo. No jogo de hoje, ao que me parece, assim, né? Vendo esse Inter do Cudê jogar, eu acredito que o Inter vá botar o seu padrão, o seu estilo de jogo normal, que é aquele de começar o jogo com marcação alta, com pressão alta, já tentando abrir o marcador, e tenho praticamente certeza, né, que o Cudê vai colocar em campo pelo menos os 6 jogadores que estão suspensos na Libertadores da América, né? Que são os 4 suspensos da expulsão do Grenal, que, no caso, Vitor Cuesta, Moisés, Edenilson e quem mais? O Prachetes. São esses 4, né? Isso aí. E mais o Musto e o Marcos Guilherme, que tomaram o 3º cartão amarelo. Ou seja, é a tendência que esses jogadores entrem em campo hoje, a não ser que algum jogador da posição deles esteja sobrando fisicamente e possa jogar hoje ou hoje e quarta-feira na sequência, né? A gente tem visto, e até a própria lista de jogadores que viajou para Goiânia, né, mostra que o Inter levou o que a gente pode chamar de força máxima para lá, né? Uhum. Então realmente existe uma intenção do Cudê de jogar esse jogo às ganhas, mesmo que seja em situações como ele tem feito com certa frequência, de ter titulares, considerados titulares absolutos do banco, e inseri-los no segundo tempo de jogo, né? Como ele fez com o Edenilson lá o Edenilson Patrick, se eu não me engano, lá no Allianz Parque. O Patrick agora no jogo contra o Ceará também estava no banco. Eu acho que essa é uma das grandes peculiaridades, uma das grandes características desse trabalho, desse início de trabalho do Cudê, é a gente ter a plena convicção que o Inter não é um time que tenha 11 titulares definidos, né? E isso também me autoriza a sonhar com algum título, porque a gente sabe que times ganham jogos, né? E grupos ganham títulos. Então eu estou gostando muito do que o Cudê está fazendo, e independente do time que entrar em campo hoje, eu tenho certeza que o Inter vai para jogar pela vitória em Goiânia. E é um jogo, me parece, Rafael Collins, saltando e cumprimentando Diogo Oliveira. Tudo bem, Diogo? Boa tarde. Tudo, professor. Sem munição, mas avançando. Que isso. Seja bem-vindo. Me parece ser o jogo, Collins, Diogo, toda a turma, para... o André está trazendo a informação que o Abel Hernandes tem condições para 60 minutos. Então, que jogue até os 15 do segundo tempo, até para ser uma alternativa para quarta-feira na Libertadores. Pode estar pensando assim o Cudê, que ontem completou o aniversário, Rafael Collins. Parabéns ao Eduardo Cudê, faz um ótimo trabalho aqui no Rio Grande do Sul comandando o Inter. Sobre o Abel, já são alguns minutos interessantes que ele jogou. Merece a oportunidade de sair jogando, sim, e obviamente já com esse olho na Libertadores da América. Mas o importante hoje, para quem quer brigar por brasileiro, é não deixar escapar os 3 pontos. O Inter é rei de deixar escapar pontos em jogos assim, né? Vamos ser bem sinceros. Olha, historicamente o Inter deixa passar pontos incríveis. E hoje é o dia para, digamos, não falo acabar, porque isso aí vira e mexe acontece, mas é um dia para não deixar passar. O Goiás, além de ser fraco, vive um momento terrível, conforme os relatos que a gente acompanhou do André e dos demais colegas de Goiânia. Então, o Inter tem que se sobressair, tem que se destacar, tem que buscar essa vitória até ao natural. O Inter não pode, ele mesmo, deixar fazer com que esse jogo se torne difícil. E aí depois, sim, começar a trabalhar com Libertadores. E por que o Inter é capaz hoje de ganhar? Mesmo que não seja o time completamente titular, mas eu enalteço o fato do Cudê levar grande parte dos titulares, ou quase todos os titulares. Em outro momento, talvez um outro treinador pudesse poupar, botar time misto ou reserva, mas o Inter vai com um pensamento grande, vai com um pensamento de vitória, e mesmo que entre em algum lugar ou outro
algum jogador jovem, algum jogador reserva. O importante que eu estou percebendo no Inter é o seguinte: de todos os jogadores que foram utilizados até agora, ou quase todos, porque Sarrafiori não foi bem, Moisés às vezes não vai bem, Musto às vezes não vai bem, mas assim, de todos sabem a ideia do treinador. Todos compraram a tal da ideia do treinador. Então todos eles sabem jogar como o Kudê quer, e é um jogo até bonito de se ver, com marcação alta, jogo de time grande, e eu acho que é por isso que o Inter está no topo da tabela. Diogo Olivier, o que acrescentar para um Inter que é líder, que joga contra o Lanterna e que inegavelmente pensa também no confronto de quarta-feira da Libertadores? Enfim, esse combo de 2 jogos para o Inter nos 3 dias, hein, Diogo? Pegando aí pelo final do que disse o Colin, como é importante ter uma ideia clara de futebol, né? Não é o caso da ideia do Inter, que é uma ideia interessante, que é capaz de produzir o melhor ataque, a melhor defesa, enfim, do campeonato. Mas assim, é melhor ter uma ideia ruim do que não ter ideia nenhuma, né? E como tem time de futebol que a gente vê sem ideia nenhuma, joga de um jeito em casa, de outro jeito fora, dependendo, sabe, você não sabe o que esperar daquela equipe conforme o jogo. E o Inter conseguiu ter isso. Isso está muito claro, porque os jogadores todos têm a mesma lógica. A gente já começa a ver os jogadores reproduzindo algumas cobranças que obviamente são diárias do Eduardo Kudê. Por exemplo, Galhardo dizendo que é melhor correr 15 metros para frente do que 30 para trás depois. Isso aí é o Kudê cobrando no treino: olha, vamos tomar a bola lá na frente, onde a gente perde, para depois não ter que perder tempo correndo aqui atrás, enfim. Então, essa ideia é o que de mais importante existe no Inter agora. Sobre poupar jogadores, o Colin também disse algo que eu acho importante, porque eu lembro que quando a gente discutia, voltou da pandemia, a discussão era: e agora, poupa quantos? E aí a gente meio que chegou num consenso, salvo exceções, cada um tem a sua opinião, enfim, que preservar não era a questão, porque todo mundo vai preservar, porque é um ano medonho, completamente atípico. A questão era a dosimetria, fiz até uma balaca, inclusive, dosimetria, que é um termo jurídico para definir como é que tu desenvolve, qual é a equação para definir a pena de uma pessoa que está condenada. Então essa dosimetria, como fazer, que é a questão. E eu acho que o Kudê encontrou uma maneira interessante. Ele não joga com o time reserva inteiramente, ele poupa um ou outro, conforme as circunstâncias, mas ele leva os titulares e deixa no banco, como aconteceu lá contra o Palmeiras, e eles foram importantes para que o Inter conseguisse aquele ponto. Então ele encontrou um jeito de poupar. E em relação a Libertadores, para responder objetivamente a tua pergunta, Debona, o Inter vai precisar, porque a régua do Inter está subindo, né? O Kudê está elevando o sarrafo da régua do Inter, né? Para o Inter pensar em Libertadores e adiante, o Inter vai ter que encontrar alternativas de ataque. O Inter tem o Galhardo, que não é um atacante, mas está sendo mais atacante que o Guerreiro. Com a lesão do Peglo, o Inter tem que encontrar alternativas de velocidade, extremas pelo lado, um jogador mais de área, que seja o Abel Hernandes, que seja o Leandro Fernandes. É uma pena que o Peglo tenha se lesionado, tenha se machucado, mas assim, não tem como disputar para ser campeão sem ter alternativas de ataque, sabe? Profissão, atacante. Isso o Inter não tem ainda. São alguns elementos de projeção para o jogo do Inter contra o Goiás, líder contra a Lanterna, essa possibilidade de ter o Abel Hernandes, mas o Inter com força máxima na viagem. E tem esse detalhe que é extremamente importante, que foi lembrado pelo Lelê, né? O Inter tem 7, né, Lelê? Desfalques para o jogo da Libertadores. Essa turma vai ter que jogar hoje, né? Na realidade são 6, né? São os 4 expulsos e 2 com um terceiro cartão amarelo, né? E tem um outro aspecto também, Debona, que eu vejo bem interessante para esse jogo, além de ser isso que tu falou agora, né? É o líder contra o Lanterna. A gente tem que pensar o seguinte: se o Inter pensa em título, e eu tenho certeza que pensa, o Inter tem alguns pontos que não podem ser perdidos, né? E esses pontos de hoje, um jogo como esse contra o Lanterna fora de casa, para quem pensa em título, empate não serve. E o Inter tem uma defasagem na sua pontuação, se quer realmente continuar brigando pelo título, que foi aquele empate contra o Bahia em casa. Então o Inter precisa buscar aqueles 2 pontos que deixou de ganhar contra o Bahia em casa, em algum jogo fora de casa. Se existe algum jogo melhor fora de casa do que contra o Lanterna do campeonato, com o técnico já publicamente sendo ameaçado de demissão caso não haja vitória, eu acho difícil conseguir uma oportunidade melhor que essa.
É porque... E Lelê, não sei se tu vai... Oi, Renatinha. Oi, Renatinha. Oi, o quê? Oi. Para completar o que o Lelê estava falando sobre liderança, não sei se ele vai concordar, e os demais amigos também, comigo, mas eu acho que vai ser em momentos assim que a gente vai ver no Brasileirão quem tem, como diria o Guerrinha, bala na agulha para brigar pela parte de cima da tabela. Né? Porque o Inter não tem um elenco tão numeroso no sentido de qualidade também, como o Flamengo, para rodar um pouco mais o time sem descaracterizar aquela formação ideal do Cudê. O Flamengo consegue ter peças de reposição no mesmo nível, né? Então, assim, se ele tem um jogo contra um adversário da parte de baixo da tabela e no meio de semana uma Libertadores, ele consegue montar um time competitivo suficiente para vencer um adversário mais fraco na tabela no fim de semana e também depois vencer o seu adversário mais forte pela Libertadores no meio de semana. O Inter está com a obrigação de vencer o Goiás. Afinal, é o lanterna da competição por todos esses motivos que vocês já trouxeram. Então não dá para montar um time bom o suficiente para conseguir um pontinho só, porque um pontinho só não é suficiente para o Inter, aliás, continuar brigando na parte de cima da tabela. Então acho que é em situações assim que a gente vai ver a eficiência do estilo de jogo do Eduardo Cudê, porque ele defende, né? Olha, independente de quem estiver jogando, eu quero ver o estilo de jogo do Inter mudando o mínimo possível. E eu acho que é isso que a gente vai ter a prova hoje contra o Goiás. E vamos lá, né? A gente analisa o Inter, por óbvio, estamos falando do jogo do Inter, estamos fazendo a cobertura do Inter, que é o nosso produto, dupla Grenal é o nosso produto, mas o São Paulo empatou ontem, é longe de ser um tropeço, apesar das circunstâncias, toma um gol no final, o goleiro Volpi pede para abrir a barreira, mas é um clássico. Agora, para ser campeão, para não ser o Flamengo campeão brasileiro, se não a perfeição, vai ter que chegar muito perto disso, porque o Inter tá evoluindo, tá crescendo, tá jogando bem, tá consolidado, o Eduardo Cudê tem essa ideia, independente do jogador que está atuando, mas o Flamengo já mostrou que vem aí como um caminhão sem freio, né? Sim. E com esse grupo, com 5 trocas por um time que não vai jogar com o nível de atuações do ano passado, me parece muito claro isso, mas com um grupo mais qualificado. O melhor em campo quarta-feira foi o Thiago Maia. Ele é mais jogador que o William Arão, para dar uma demonstração da força do grupo do Flamengo em relação ao ano passado. Ô Debona, eu trabalhei no Fla-Flu no meio da semana agora, e o Flamengo simplesmente atropelou o Fluminense no primeiro tempo, e no segundo tempo se deu ao luxo, num dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro, de desacelerar e até brincar em alguns momentos com Everton Ribeiro, querendo dar chapéu, caneta. Foi uma diferença absurda. E eu tinha visto antes desse jogo Flamengo e Fortaleza. E aí eu vi um pouco do Flamengo que estava sendo criticado com o comando do Domenech Torrent, que foi um Flamengo com enormes dificuldades, estava 1-1 até os 40 e poucos do segundo tempo, e o Gabigol fez o 2-1. E tem o Flamengo que eu não vi, mas que tocou 5-2 ou 5-3 no Bahia, né, que até provocou a demissão do Roger Machado. Eu acho que o Flamengo que vai predominar daqui pra frente é esse Flamengo do Fla-Flu, é esse Flamengo do Grêmio e Bahia. Então, sendo bem sincero, bem realista, não querendo desanimar o torcedor do Inter, até porque o Inter faz uma excelente campanha, mas eu acho que o Flamengo, pelo fato do brasileiro ser muito ligado a ter grupo de qualidade, e o Domenech tá rodando esse grupo, tá fazendo todos também entenderem a ideia dele, é o mesmo raciocínio que a gente faz assim em relação ao que o Cudê tá fazendo com o grupo dele, só que a gente sabe que o Flamengo tem um grupo mais qualificado. Então eu acho que o Flamengo, ninguém tira o brasileiro do Flamengo. Tá em aberto agora? Tá. Tá tudo muito parelho? Tá. Mas no decorrer do Brasileirão aí, eu tô quase cravando isso, mas claro, a gente sabe que no futebol é difícil fazer isso. Então eu tenho a acreditar assim que o
Flamengo é que vai vencer esse Brasileirão. Ô Colin, eu acredito que ninguém tem a dúvida de que o grande favorito é o Flamengo por tudo isso que tu falou, né? Agora, a gente eu lembro assim de muitos anos, todos esses anos de pontos corridos, a torcida da dupla Grenal viveu situações de que, tipo, a gente deixou de vencer esse campeonato algumas vezes e se buscou nas campanhas, tanto de Inter quanto de Grêmio, quando se deixou de se vencer o campeonato, perdas de ponto muito bobas, sabe? A gente tende a ver prestar atenção mais naqueles pontos que os times perdem nas últimas rodadas, porque é ali que se decide o campeonato. Só que na realidade não é assim, né? O campeonato de pontos corridos, ele vale, a gente brinca até meio que é um lugar comum falar isso, né? Mas é a maior verdade, todo jogo é uma decisão. Os 3 pontos de hoje contra o Goiás, eles valem a mesma coisa, sendo na 7ª, na 8ª, na 15ª ou na 18ª rodada. E então por isso que eu fico entusiasmado, fico otimista, sabendo que num jogo como esse, o Kudê levou a força máxima do Inter para lá. Então, isso me mostra, pelo menos, assim, a ideia que a gente tem aqui de fora. É um ponto bem importante, é verdade. Exatamente, entendeu? Pô, esse é o tipo de jogo que tem que ganhar fora de casa. Não é que o empate tá bom. Não, tem que ganhar. É o lanterna do campeonato que tá em crise. Mas nós temos Libertadores na quarta-feira, vamos preservar. Não, vamos levar os titulares e deixa pelo menos no banco. Se a coisa no segundo tempo tiver difícil, a gente conseguir botar os caras para ali, esses considerados titulares, se um deles puder entrar para dar mais velocidade, o próprio Thiago Galhardo, né? Que é um cara que está com uma temporada super iluminada, o melhor jogador do campeonato até agora. Naquele jogo contra o Palmeiras, era um jogo que todo mundo estava dando que o jogo ia acabar 0-0. E estava legal o 0-0, porque tu ir jogar com o Palmeiras, com um time misto no Allianz Parque e sair com empate, tá tudo certo. Agora, contra o Goiás, com todo respeito à comunidade goiana e ao time do Goiás, que a gente sabe que é um time bem tradicional no futebol brasileiro, mas a situação do Goiás hoje, lanterna do campeonato, e a situação do Internacional hoje, líder do campeonato, dá todo o favoritismo, e esse favoritismo só aumenta no momento que a gente vê que o clube está com o seu plantel em força máxima lá em Goiânia. Bom. Mas eu fecho com o Colin, viu, Debona? Porque até em outro Sala de Domingo eu falei, olha, será que o Flamengo é tão favorito assim? Trocou de técnico, quanto tempo vai demorar essa adaptação? Será que se demorar várias rodadas, daqui a pouco algum time consegue disparar e vai ser difícil depois de alcançar? Só que o problema é que encaixou muito rápido. Flamengo, a gente vai iniciar hoje a 10ª rodada e está atropelando, como o Colin falou, contra o Bahia foi absurda a superioridade do Flamengo, contra o Fluminense também, então encaixou muito rápido, vai ser muito difícil de segurar esse Flamengo. Então é ruim ser tão definitivo assim, né, Colin, na 10ª rodada, mas eu acho que o campeonato se encaminha para isso, porque é uma superioridade não só no que apresenta em campo, mas nas opções que tem no banco de reserva para entrar forte em todas as competições, e isso é muito importante também. Mas a gente também tem que lembrar, com relação a essa do Flamengo, assim, que é praticamente o mesmo elenco, perdeu o Rafinha, só que agora é um time que já joga junto há mais tempo, né? Que é um time entrosado e reforçado ainda por cima, né? Mesmo que tenha treinador diferente. Ou a gente fica naquela ideia do Guerrinha, que a Cascavel acordou, agora é só esperar o bote, né? Talento do Guerrinha. Ou aquela ideia do Usain Bolt, dos 100 metros rasos, né? Que enquanto ele não equilibrava o corpo na reta, os outros passavam. Agora, quando ele equilibrava o corpo na reta, tchau, olhou pro lado, deu, acabou. Ninguém chegava nem perto do Usain Bolt. Mas para não ser assim, eu de vez em quando eu gosto de ser a velhinha de Taubaté, que é aquele personagem do Luiz Fernando Veríssimo que acredita nas coisas. Então, assim, para a gente não definir que o Flamengo é o campeão brasileiro, como a gente em algum momento queria definir lá no ano passado que o Palmeiras era o campeão brasileiro e acabou não sendo, né? Embora sejam cenários diferentes. Mas só para não ser para dar uma de velhinha de Taubaté, a gente não desligar o microfone, vamos para casa, acabou o campeonato. Eu não vejo no Flamengo assim a celebração pelo futebol do ano passado. Sabe? O ano passado tu via que os caras jogavam, não era só pelo
pelo emprego, pela profissão, para ganhar o título. Eles ganhavam pela ideia, né? Pela ideia. Era uma ideia, isso. Eles jogavam pela ideia. Era uma celebração, os caras estavam sorrindo o tempo inteiro. Eu não vejo isso nesse time do Domenech Torrent. É uma ideia diferente, é um jogo que é mais de posição, tu vai ver o Everton Ribeiro sempre lá pela direita, e não em todos os lugares do campo, né? Inclusive na Zona Sul, lá do Rio de Janeiro, como era o time do Jorge Jesus. É um pouco diferente, né? É diferente e ele não tem tanta essa celebração. Então, daqui a pouco ele pode ser suscetível a questões como, sei lá, o Gabigol briga lá com o Domenech Torrent, e aí tem um problema do vestiário e atrapalha, né? Então, assim, eu não cravo o Flamengo como super campeão desde já, porque eu acho que tem uma centelha ali que havia lá no ano passado e que não tem agora. Não tem Diogo, agora. Diga. Sabe, eu concordo exatamente com esse teu raciocínio, porque tem um aspecto que a gente precisa considerar na análise do campeonato desse ano, não só do brasileiro, como de todos os campeonatos de futebol que a gente está assistindo, inclusive pelo mundo, que é a ausência da torcida. Entendeu? Então, tipo, essa celebração, aquela comunhão que a gente via entre Flamengo e torcida ano passado, deixando o Flamengo praticamente imbatível, principalmente dentro de casa, não tem esse ano, né? A gente sabe que o fator casa, que sempre foi né, bem decisivo no que a gente aprendeu a ver o futebol, esse ano ele tá mais fraco, digamos assim, né? Porque não tem a torcida. Tem o barulho da torcida artificial e tal, mas a gente sabe que é diferente, né? A gente vê que a própria quantidade de gols das equipes adversárias fora de casa aumentou, né? Tem feito menos gols, os árbitros têm dado menos cartões para times que estão jogando fora de casa. Tem várias peculiaridades do futebol agora, nesta época, nesse ano maluco, com toda essa situação de pandemia e tal, e eu acho que se tem um time no Brasil que tem esse, eu não digo esse sofrimento, mas que tem esse fator casa completamente alterado esse ano, né? E no caso deles, para pior, é o Flamengo, né? Então, como esse ano a gente está realmente vivendo uma realidade que talvez nunca imaginamos que viveríamos, talvez esteja aí uma situação, porque o Flamengo, repito, a gente sabe que tem o melhor grupo e é disparado o favorito para vencer o campeonato, né? Mas será que a falta da torcida não pode fazer uma diferença? Né? A gente vê aspectos... Falta da torcida por enquanto, hein? Semana que vem a Federação Carioca deve bater o martelo lá, né? Lá. Pois é. Não, e a ideia no Brasileirão voltar em outubro, Lelê. Acho que foi o Debona que disse isso, né, Debona? Desculpa te interromper aí, Lelê. Não, vai lá. Esses dias eu tava trocando ideia com o Debona, foi vice-futebol do Juventude, né, que trouxe um bastidores da CBF de que em outubro deve voltar público, com 25% da capacidade. Está evoluindo muito no Rio, evoluindo o que a gente diz no padrão Rio de Janeiro, né? Já 2 reuniões foram realizadas, semana que vem, agora essa semana que começa, tem outra, e eles estão com a ideia de voltar com o público no dia 9 de outubro para todos os estádios do Rio, 10, 12, 15 mil torcedores. Só que aí é o seguinte, né? Tá, o Rio quer, mas a gente não viu esse movimento em outros estados, não e o pode, desequilíbrio técnico que se criaram, né? Claro, não pode. Ou volta todo mundo ou não volta. Não pode votar só no estado. Imagina, o Flamengo vai ter público. Aí o Inter e o Grêmio vão jogar aqui, não tem público. Não, tem que ser uma decisão para público, para não ter público do Campeonato Brasileiro. Eu, pessoalmente, acho que é um erro. Eu acho que esse campeonato tem que ser sem público até o final. Né? Até o final. Porque como é que tu vai fazer para impedir que as pessoas aglomerem para ir ao jogo? Tudo bem que o Rio é um caso maluco, né? A gente vê a praia agora no Rio, todo mundo parece que não está nem aí com aglomerar ou não, né? Esqueceram que o risco da pandemia. Mas é uma temeridade público no estádio nesse momento, me parece. Esse campeonato tem que ser sem público e volta no outro. Terça-feira tem uma reunião. A ideia é reabrir para um público de 10 ou 12 mil pessoas, tendo como exemplo, como parâmetro, o Maracanã. Mas a abertura ou a reabertura seria para todos os estádios da cidade, não só o Maracanã. Então o Newton Santos, lá, o Engenhão e o São Januário também. 2 reuniões já foram feitas. A CBF, por enquanto, ainda não se manifestou a respeito da possibilidade, mas isso que o Diogo trouxe é um comentário feito numa entrevista pelo dirigente do Juventude do que é uma informação de bastidor, do que a CBF trabalha também com essa ideia, embora não admita publicamente, para outubro.
Vamos combinar que seria um absurdo, né? Porque por mais que a gente veja essas imagens das praias no Rio de Janeiro, a praia é um lugar público, né? O estádio de futebol é um lugar privado, né? A responsabilidade que os clubes passam a ter a partir do momento que colocam torcedores para dentro dos seus estádios é muito grande, né? Eu acho impossível que os clubes aceitem isso no atual momento que a gente está vivendo, sem nenhuma perspectiva real e concreta de ter uma vacina, né? Com os hospitais ainda perto da sua capacidade máxima, mesmo que em curva descendente. Então é muito difícil acreditar nisso, né? Então, mas mesmo vamos considerar que o público seja trazido de volta para os estádios lá de repente na virada do ano, já que o campeonato vai até fevereiro, a gente não sabe, a gente não tem. Então é mais um motivo para que o Internacional vá a campo hoje pensando única e exclusivamente na vitória, porque quanto mais pontos fizer agora em jogos como esse, que pega o Lanterna fora de casa, quanto mais pontos fizer em jogos como esse, mais a gente vai poder sonhar com essa possibilidade, que não é muito clara, mas ela tá aí, que é de quem sabe o Inter voltar a vencer um Campeonato Brasileiro depois de 40 anos. 1h34, bom, nós falamos bastante do Flamengo, né? O Flamengo joga hoje no mesmo horário do jogo do Inter, joga contra o Ceará lá no Castelão. Então, torcedor que vai estar acompanhando a Gaúcha vai estar também atentamente a toda e qualquer informação do Marcos Bertoncello, que está sentado no nosso estúdio principal nesse momento, com a cidade, a Avenida Érico Veríssimo e Ipiranga às suas costas, e tem, claro, o convite aberto para participar do programa, porque eventualmente o Bertoncello pode dizer na transmissão do jogo do Inter, tem gol, e aí o torcedor colorado, claro, vai torcer para o time do Guto Ferreira hoje às 6 da tarde. 1h35. Uma hora 37 minutos, sala de domingo na Gaúcha. Semana do Brasil começa nas farmácias São João. São mais de 7 dias com ofertas arrasadoras, esperando por você. Economia de verdade é nas farmácias São João, cada vez mais perto de você. Conquistar vem de dentro, e para fazer isso com conforto, leveza e estilo, conte com a Calçados Pegada. Conheça a nova coleção nas nossas redes sociais. Pegada, a marca da conquista. Libertadores de volta, senhores e senhorita. Colo-Colo e Penharol, Jorge Wilstermann e Atlético Paranaense, Binacional contra a LDU e o Santos contra o Olímpia. Os jogos da terça-feira. Chegou ou está chegando 15 de setembro, volta da Libertadores, sempre lembrando, a dupla Grenal joga na quarta, o Inter em casa, 7h15 contra o América de Cali, e o Grêmio lá no Chile, jogo mais tarde, esse jogo às 9h30 da noite. E a Conmebol passou o carro, né? Hoje o diretor de competições, Frederico Nantes, concedeu uma entrevista no Domingo Sport Show. Eu até fiz questionamento sobre o desafio de entrar em acordo com os governos de cada um dos 10 países, situação diferente em cada um deles, preocupação com o aspecto técnico, porque na Argentina eles não voltaram a jogar ainda, por exemplo, só treinam. Basicamente a resposta é a seguinte: começaram a treinar. Começaram a treinar. 2 semanas, né? A resposta é a seguinte: sem nem desculpa te interromper, porque é muito absurdo isso. Eles ficaram mais de 100 dias. Não é sem treinar coletivamente, é sem ir no CT. Isso. Não deram nada. O Chile voltou há 2 semanas, a Colômbia uma, enfim, para citar alguns países, mas basicamente a resposta é a seguinte: olha, nós avisamos com 65 dias de antecedência que a Libertadores ia voltar no dia 15 de setembro, e ela vai voltar dia 15 de setembro e está marcada. E é isso. Volta a Libertadores. Essa característica, né, Debona, da parte física, ela dá uma vantagem gigantesca para os clubes brasileiros, né? Pô, total. Todos eles. Todos eles. E aquela... aí voltando também o que a gente falou no bloco anterior sobre o Campeonato Brasileiro. Lelê, só uma vírgula. Claro que historicamente a gente fala o seguinte, eles falam o seguinte, os argentinos, os grandes argentinos, eles dizem o seguinte: para valer a gente joga a partir do mata-mata. E até lá tem um tempo. Mas ainda assim, poxa, é muita diferença, né? Mas e no caso deles também, dos argentinos, vamos voltar para o que eu falei no bloco anterior ali, referente ao Campeonato Brasileiro, a ausência de torcida, né, certamente vai ser um aspecto muito, muito, muito complicador para os 2 principais clubes da Argentina, o Boca e o River, que a gente sabe a
o perrengue que é jogar lá e a força da torcida deles, principalmente a Bombonera, né? Porque quem já esteve na Bombonera sabe o quanto é difícil ganhar um jogo na Bombonera. Agora, sem torcida e com essa defasagem técnica, claro, a gente vai começar a Libertadores agora e ela se estende até fevereiro, é isso também, né? É isso. Janeiro ou fevereiro? Isso. Final de janeiro. Termina final de janeiro. Então, claro que até lá essa defasagem técnica já não vai mais existir. Muito pelo contrário, né? Talvez os times brasileiros estejam bem mais cansados lá na reta final do que os times argentinos, né? Mas é inegável que essa Libertadores começando desse jeito, recomeçando desse jeito, né? Os brasileiros têm ampla vantagem, ampla condições de enfrentamento com todos os adversários de todos os outros países que disputam a competição. Tirando o Paraguai, né? Os paraguaios, esses voltaram já há mais tempo, né? Esses estão jogando já tem 5, 6 ou 7 rodadas, se não me engano, do Campeonato Paraguaio. A questão vai ser, né, Lelê, contra os brasileiros, né? Eles, outros países disputando entre si, tirando os paraguaios, como eu disse, que voltaram muito cedo. Acho que eles voltaram em junho, estavam voltando já, bem parecido com o Brasil. Aí eles vão ter um certo nivelamento ali. Mas é uma Libertadores que vamos combinar, os brasileiros têm praticamente a obrigação de ganhar. Praticamente obrigação, porque a diferença de ritmo e físico é muito grande. É muito grande. Para os argentinos, então, se um argentino for campeão dessa Libertadores, bom, aí nós vamos ter que estudar os caras, né? Porque eles praticamente estão sem trabalhar esse tempo inteiro e vão começar disputando. Na quinta-feira agora o São Paulo já recebe o River, né? Aliás, em casa, né? A super edição de 0 hora, no material do Manhago, do Munari, da turma toda de Gaúcha ZH. O Boca tá com um problema particular que é um surto de coronavírus, né? Tem 20 casos lá no Boca. E o River tá num desmanche federal, assim. Tem muita gente saindo, perdeu o Quinteiro, outros tantos jogadores importantes que estão por deixar o clube. Bom, 1h43, Renata de Medeiros escreve o seguinte: Diogo Barbosa projeta encaixe em estilo de Renato no Grêmio. Abre aspas para ele, me vi jogando aqui. O novo lateral gremista, o novo lateral do Grêmio, que foi apresentado hoje pela manhã, concedeu entrevista, Renatinha. É isso aí, Debona. Ele concedeu entrevista num domingo pela manhã, algo bem atípico para nós, né? Normalmente as apresentações são durante a semana, mas como eu estava comentando com o Manhago hoje no Esportes ao Meio-Dia, o calendário apertado forçando esse tipo de situação, né? O Grêmio chegou da Bahia na sexta, fez o único treino possível para o jogo de hoje no sábado, tem o jogo de hoje, já viaja amanhã para o Chile, então o Diogo Barbosa teve que ser apresentado no meio desse furacão. Então ele deu sua primeira entrevista coletiva hoje pela manhã lá no CT Luiz Carvalho. Me chamou a atenção exatamente esse trecho, essa parte da fala dele, Debona, porque ele se colocou como um jogador ofensivo, de certa forma até polivalente, porque ele disse que gosta bastante também de avançar por dentro, né, do campo. Então ele disse que esse estilo do Renato Portaluppi pode fazer com que ele recupere a boa fase que ele teve, principalmente no Cruzeiro. Então foi ao que ele falou, é um time que conquistou grandes competições com futebol bonito, ofensivo, com posse de bola o tempo todo, criando grandes oportunidades de gol o tempo todo nos jogos. Então eu me vi com minhas características jogando aqui. Foi o que ele falou hoje pela manhã e se projetou aí já, né, no time do Renato Portaluppi. Essa frase que eu vou dizer agora a gente fala há muito tempo, várias vezes, que é o seguinte: não é muito a do Renato fazer isso. Quer dizer, o cara chega e o Renato não tem essa, não costuma, chegou e joga. Dá um tempo, até porque, bem ou mal, o lateral titular dele, esquerdo, é um cara da confiança do Renato, que é titular há tantos anos do Grêmio, que tem os seus problemas para aprimorar, sobretudo no acabamento das jogadas. Mas é para isso que vem esse novo lateral, hein, Colin? O Diogo Barbosa. Outra qualidade. Comparando com o Cortez. O Guilherme Guedes a gente não sabe, ele é muito jovem, a gente não sabe qual vai ser o limite dele. Mas para o que o Grêmio tem pela frente, Libertadores, Copa do Brasil, a sequência do Brasileirão e tendo que melhorar nessa competição, eu acho que o Diogo Barbosa encaixa já como titular. E aí, meu amigo, Cortez passa a ser o reserva, briga com o Guilherme Guedes
por essa disputa aí de quem será a sombra do Diogo Barbosa. Se o Renato quiser juventude, tem o Guilherme Guedes, se quiser experiência, tem o Cortez, mas sem dúvida nenhuma o Diogo Barbosa está num outro patamar. Ele é muito mais habilidoso que o Cortez. Tem um negócio que o Cortez, difícil a gente enxergar um cruzamento bom do Cortez, o Diogo Barbosa tem, é driblador, como a Renatinha falou, infiltra pelo meio, e acho que tende a se dar bem com o PP, com os volantes do Grêmio, com o próprio Jean-Pierre. Então, eu acho que é um bom reforço que o Grêmio traz e tem tudo para encaixar nesse time do Grêmio. E o time, hein, Renata, para esse duelo de hoje, numa situação também de estar pensando no duelo de quarta da Libertadores, o Grêmio terá Maicon, por exemplo, hoje, jogador que está fora algumas partidas? É a ideia, viu, Debona? Se não iniciando o jogo, entrando no decorrer da partida. O que eu ouvi depois do treino de ontem, e apurando algumas informações hoje pela manhã, é que o Renato vai querer ensaiar algumas situações para quarta-feira. Então o Maicon, por exemplo, ele está à disposição para o jogo e deve ser utilizado. A última vez que o Maicon entrou em campo pelo Grêmio foi na final do Gauchão, dia 30 de agosto, foram poucos minutos em campo. Então, para que ele não entre, como a gente costuma dizer, frio, né, na quarta-feira, ele deve jogar alguns minutos hoje. O Jeromel deve ser outro zagueiro utilizado, outro jogador, aliás, utilizado hoje ao lado do David Braz, já para ensaiar também, testar a zaga que será utilizada na próxima quarta-feira, porque o Grêmio não tem o Kahneman, que está lesionado, o Paulo Miranda foi um dos expulsos na confusão do Grenal antes da parada pela pandemia do coronavírus. Então vai ser um time misto bem reforçado, porque vai ter o Jeromel na zaga, vai ter o Maicon ali abrindo o meio de campo. Claro que não vai ter o Matheus Henrique pela questão da suspensão, né, Debona? Ele foi expulso na última partida contra o Bahia, mas vai ter, por exemplo, o Diego Souza no ataque. Essa é a tendência. Então, pelo menos esses 3 titulares devem entrar em campo hoje, além do Vanderlei, claro, no gol ali, o Vitor Ferraz, que está retornando de lesão. É um time misto, bem reforçado, que o Renato vai colocar em campo, justamente para testar algumas situações visando a próxima quarta-feira, e a viagem é amanhã, né, Debona? Então, acho que se não iniciarem esses titulares, devem ganhar espaço, pelo menos ali no segundo tempo, sim, na escalação do Renato. O PP segue fora ou joga? PP e Jean-Pierre seguem sendo tratados pelo departamento médico, o Diogo. PP poderia ser um reforço hoje, né? Porque ele está fora da Libertadores, então poderia ser utilizado hoje. Mas o PP e o Jean-Pierre seguem em tratamento no departamento médico e em um primeiro momento estariam fora de combate para hoje. Por isso eu te perguntei. O que eu acho importante no Grêmio hoje é o Darlan ter e seguramente vai ter outra oportunidade, ele ter uma sequência de jogos, né? Foi muito bem lá em Goiânia, ter uma sequência agora, até pensando para o futuro, porque o jogador mais próximo que o Grêmio tem, assim, mundo real agora, para ser o herdeiro do Michael, digamos assim, é o Darlan. E ele vinha sempre no banco, joga uma partida, fica fora, numa não vai tão bem, noutra vai bem. Seria importante ele ter uma sequência de jogos, e hoje é um caso para ele fazer isso, né? Porque esse é um jogador que tem que ser melhor aproveitado pelo Grêmio, Darlan. Grêmio e Fortaleza às 4 horas da tarde, jogo na Arena. A lista de desfalques do Grêmio pela confusão do Grenal para quarta, então ela tem o PP, o Paulo Miranda, um que foi expulso não está mais no grupo, e que só. É o Luciano, só, né? Paulo Miranda. Caio Henrique não está mais. E o outro era o Caio Henrique. Isso. Exato. Caio Henrique e Luciano, que eram os outros prejudicados, não estão mais no elenco do Grêmio. Então os desfalques, PP e Paulo Miranda. Só para a gente relembrar as penas que os jogadores receberam, né? Porque não foram 4 jogos para todos, né? O Cuesta e o Praxedes no lado do Inter receberam um jogo só, né? E o Edenilson 2, né? O Edenilson 2 e o Moisés 4. O Edenilson não é 3? Pois é, que eu realmente não lembro, mas eu tenho quase certeza que o Cuesta e o Praxedes foi um jogo só e o Moisés 4. O Edenilson 3 jogos, Praxedes só a suspensão automática, o Cuesta também só a suspensão automática, Paulo Miranda 4 jogos,
Luciano Caio Henrique não interessa para nós. PP, suspensão automática também. Então o PP só então, ficaria que o Moisés e o Paulo Miranda, o Moisés e o Paulo Miranda pegaram 4. Aí o Edenilson e o Luciano pegaram 3. E aí depois veio a galera de um jogo só. O maior prejuízo é o Edenilson, fora de 3 jogos. Sem dúvida. Sem dúvida. E a gente tem que pensar também no seguinte, ó. Depois desses jogos da volta da Libertadores agora, o próximo jogo da Libertadores é o outro Grenal. Isso. Né? Então, quem vai ter mais prejuízos para esse segundo Grenal da Libertadores é justamente o Inter, porque não vai ter o Edenilson, que é um dos grandes jogadores do Quem time. joga? Né? Lelê, pois é. no lugar do Edenilson, hein? Essa é uma pergunta, né? Porque tu substituiu o motorzinho do time ali, né? O que ele vai fazer? Porque ele, se a gente pensar hoje ali, o Patrick, a gente pode considerar que é como se fosse um titular absoluto. Né? Hoje é titular, sim. Mas mais adiantado agora, né? Isso. Pois é. Então, porque tu tem ali do meio, tu vai ter que colocar um jogador ali da primeira função, que vai ser certamente o Lindoso ou o próprio Musto, né? E até o Johnny, que tem ganhado muito espaço recentemente, né? Daqui a pouco ele pode entrar com um desses 3 aí que eu citei agora, talvez o Johnny ou o Lindoso um pouquinho mais avançado, sinceramente não sei. Porque acho mais na frente ali ele tem os dois daí, Lelê? Não, eu acho que ele não fará mais isso. Ideia tipo Musto e Lindoso? Pois é, eu acho difícil ele voltar para isso, né? Porque o Inter tem apresentado um futebol muito mais interessante jogando só com um desses, assim, digamos, esse volantão mais tradicional, o primeiro homem, né? O Inter tá melhor assim. Mas, por outro lado, a gente tinha aquela dúvida ali no início do ano, do Lindoso, do Musto, o Musto voltando de uma longa parada, mas a gente tem também o Johnny ganhando muito espaço nesses últimos momentos, porque realmente é difícil tu encontrar um jogador que seja um substituto claro e lógico do Edenilson, né? Vai ser o Nonato, hein? Oi? Não tem. Centraliza o Nonato e empurra o Bosquilha para a direita e o Patrick é isso que eu tô pensando. Ou até o Praxedes, eventualmente, né? Mas é que o Nonato que vem entrando, né? Edenilson não tem substituto. Não tem. Essa não, é verdade. Isso é um fato também, é verdade. Verdade. Estamos com alguns minutinhos para o fim do programa. Renata, pergunta direta: o Cavani vem? Não. Não? Só isso? Tu pediu direta. Ué, pergunta direta, a resposta também. Resposta direta. Contra-ataque. É que a resposta sempre vem, né, com uma vírgula e por isso... Mas tudo bem, não vem. Olha só, o Bruno Andrade, lá do jornal A Bola de Portugal, fez uma reportagem hoje mostrando o leilão que está sendo feito pelo irmão do Cavani. E aí ele contextualiza o que tá rolando por lá, o que se fala. Cavani, após 7 temporadas no PSG, tá fora, tá livre no mercado. Tá numa situação que lembra muito a relação de irmãos agora com o Assis e o Ronaldinho Gaúcho. Ele escreve isso. Nos bastidores, pessoas próximas dizem que as tratativas com o Benfica, na verdade, só aconteceram adiante porque o motivo era para pressionar o Atlético de Madrid. O pedido dele é 45 milhões de euros líquidos, 283 milhões de reais, um acordo que contemplaria salários, 12 milhões de euros por temporada, altos valores que chegaram a afastar Atlético Mineiro e Grêmio. Isso é o que o Bruno Andrade está escrevendo. Depois de um longo período sem mexer no assunto, o Atlético de Madrid com quem Cavani negociou diretamente, voltou a entrar na briga. Mas a parada não é fácil. Juventus e o Tottenham também têm forte interesse no goleador uruguaio. Por enquanto, nenhum clube se acertou com o jogador uruguaio de 33 anos, que é o Cavani. Mas alguém pensa diferente da Renata aí, ou alguém alimenta essa possibilidade aí de anúncio ainda para a semana que vem? O aniversário do Grêmio tá aí para anunciar Cavani como novo reforço. Tô brincando. O torcedor alimenta isso. Opa. Isso é informação e eu preciso infartar? É isso? Não, sabe que eu recebo mensagens nessa linha. Não sei se vocês já receberam. Sim. Assim. Ó, anota aí. Ontem, Colin. Ontem o Diego Dias, que depois do Faustão parou no teu programa e aí veio a pandemia, ele não fez mais shows, do Vera Louca e do Beatles no acordeon, nos confirmou que foi marcado um evento de última hora.
Tá, nem tanto de última hora, porque todos os anos o Grêmio Internacional promove um jantar, aquele jantar de gala. Esse ano não é possível, mas com algumas atrações musicais, com transmissões ao vivo, com transmissão ao vivo, terça-feira, e aí o torcedor começou, mas será esse evento assim de última hora? Será que vai ter mais alguma coisa além do lançamento do terceiro uniforme? O que eu acho estranho é que o jornalista não negou ainda, né? O jornalista argentino não? Sim, faz quanto tempo que ele afirmou isso? Fez uma semana sexta, né? Uma semana. E nada de voltar atrás. Mas do jeito que ele já foi xingado pela torcida do Grêmio na rede social dele, né? Se o Cavani vem, tem que fazer a torcida do Grêmio vai ter que fazer sei lá, um pedido de desculpa oficial do lado do Renato. Pagar parrija pra ele uma vida inteira, né? Vocês viram o meme do WhatsApp do Cavani? Não. Algum torcedor muito criativo, né, fez um layout assim do WhatsApp com algumas mensagens que teriam chegado pro Cavani. Aí tinha Bruno Cortez. Funciona assim, ó, eu cruzo pra área e tu faz o gol. E outra era do jornalista Sebastian Strur, dizendo assim, se tu não vier, os caras vão me matar. Mas a melhor mensagem que eu recebi de WhatsApp, sabe qual foi? Ontem um ouvinte mandou o seguinte: um dos shows marcados para terça-feira no aniversário do Grêmio é o Vitor Clay. O maior sucesso do Vitor Clay é o Sol. E o Sol é o símbolo da bandeira do Uruguai. E o Vitor Clay maravilhoso. O pessoal vai longe, né? Ô Debona, deixa eu só aproveitar, a gente tá já vai terminar o programa, né? Mas eu só queria fazer um registro, cara, porque hoje, 13 de setembro, se estivesse vivo, o meu pai estaria completando 75 anos de idade. Meu pai faleceu bem novo, com 68 anos, mas foi meu pai a pessoa que me ensinou a ouvir a Rádio Gaúcha. E infelizmente, por essas coisas da vida, meu pai nunca me ouviu na Rádio Gaúcha. Mas eu tenho certeza que tem muitos amigos dele que estão me ouvindo agora, então fica aqui esse registro, porque todo o amor que eu tenho pelo rádio, não só pelo rádio esportivo, que na época era o Radinho AM, né? E também pelo rádio FM, o qual eu também exerço minha profissão hoje, eu devo muito ao meu pai, que infelizmente não está mais aqui, mas a data é marcante, eu faço questão de deixar esse registro no microfone da Gaúcha. Um abraço para ti, Lelê, e para toda a tua família. Abraço, Lelê, bom domingo. Obrigado. Valeu, obrigado. Valeu. Obrigado, Renatinha. Até a próxima. Até, Debona. Tchau, Colin. Tchau, Debona. Colin que tá em Grêmio e Fortaleza, né, Colin? Isso aí. Jogo das 4 horas da tarde. Diogo Olivier, um grande abraço, Diogo. Quem tiver que sair de casa, sai de guarda-chuva. E de máscara, né? E de máscara. Máscara é importante. Mesmo que molhe um pouquinho, não tem... Mas se tiver guarda-chuva, não tem problema nenhum. Vai com máscara e guarda-chuva e tá tudo certo. Tchau, gente. Valeu. Grêmio e Fortaleza, Gustavo Manhago, Leonardo Oliveira, Eduardo Gabardo, Rafael Collin, Jory Vasconcelos e Marcos Bertoncello, Goiás e Inter, Pedro Ernesto Denardim, Guerrinha, André Silva, Douglas Demoliner, Jory Vasconcelos e Marcos Bertoncello, fechando Sala de Domingo de Unimed Porto Alegre. Atenção, em novo laboratório Unimed, unidade Gravataí, na rua Ari Tubs. 731 Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Calçados Pegada, Farofa Santa Massa, Rede de Farmácia São João, Estil e São José Industrial. Uma tarde de muito futebol na Gaúcha com a dupla Grenal em campo. Bons jogos, bom domingo. Vem na sequência o pré-jornada com o Jory Vasconcelos. Tchau. Sala de Domingo. Parceria Unimed Porto Alegre.